tudo bem contigo? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como os seus medos funcionam e o que você precisa fazer para dominar todos os seus medos. Hoje mais cedo eu recebi um áudio de um grande amigo chamado Hugo. Ele falou assim: Felipe, me ensina aí uma ferramenta para dominar medo. Eu falei assim: poxa, Hugo, isso é um problema tão profundo. Os medos começam desde a infância e vai resvalando a vida inteira. A gente não percebe isso. Então, quando você aprende a controlar os seus medos, você consegue viver uma vida 100% livre de medo. E eu entendo que isso parece bom demais para ser verdade. Eu entendo que, poxa, você talvez nem consiga imaginar o que é isso, né? Viver uma vida 100% livre, dominando todos os seus medos, não é ignorando, não. E o fato é que muitas vezes a gente busca algo que melhora, mas não resolve. Então, você está com a dor no dente, vai lá e toma um comprimido, né, que já deu uma melhorada na dor, e você consegue conviver com o seu medo, conviver com essa dor, mas isso vai te travando na vida, chega um ponto que, puf. Então, eu sempre comparo ao problema no dente que a gente tem que resolver pela raiz. Não é você amenizar, sabe? Então, talvez você esteja buscando algo que, na sua vida até hoje, você buscou coisas que não resolveram, e eu busquei muitas soluções, gastei muito dinheiro, perdi muito tempo em coisas que me ajudaram, mas não resolveram os meus medos. E uma frase que eu abomino é essa: vai, se der medo, vai com medo mesmo. Você não é você deixar de ir, é você aprender a dominar o medo, aprender a zerar o medo. Isso é possível. Talvez você não saiba como, você vai ver isso aqui, tá? Simplesmente pelo seguinte: você não é você quando você está com medo. Tem uma propaganda do Snickers que fala: você não é você quando você está com fome. Snickers. E você não é você trava quando você está com medo. Você tem uma performance menor. Às vezes você vai com medo mesmo e tem até chance de dar certo, mas também tem a chance de dar errado e agravar esse trauma, esse medo, e vai te travar ainda mais na vida, tá bom? Então, uma das coisas que pouca gente percebe é que os medos, eles são travas invisíveis. Você não percebe, mas o medo te impede de agir. Você só percebe ele na impaciência, naquele sentimento de angústia. Você está dirigindo o carro, aí você quer mudar de faixa. Às vezes você está fazendo qualquer coisa dar certo na sua vida, qualquer coisa. Pense no que você está tentando fazer dar certo na sua vida hoje. Pensou? Está acontecendo no tempo que você gostaria, né? Quando demora um pouco mais, como você se sente? Hoje em dia a sociedade está muito impaciente com o sentimento de estar todo mundo atrasado, o medo de perder tempo. A culpa do tempo perdido é uma das maiores que a gente tem hoje em dia. E aí você percebe na ansiedade, a ansiedade cansa você. Uma hora de ansiedade cansa mais do que uma hora de estudar ou trabalhar. Por isso você chega no final do dia, tá o pó, você não consegue nem pensar. E também na procrastinação. Ó, preguiça, falta de foco, falta de persistência e a procrastinação, tudo isso consequência de medo, e a gente nem percebe. Então, o medo é uma grande trava na aprendizagem. Você quer aprender alguma coisa nova, você tem que aprender, tem que ler, para lembrar, para memorizar alguma coisa, o medo é terrível, porque você já vai na angústia, você pega alguma coisa difícil, isso vai traumatizando, você vai começando a evitar tentar aprender coisas novas, porque você não consegue aprender com velocidade e lembrar depois no longo prazo. O medo trava você de colocar em prática. Tem muita coisa que você sabe hoje, como seria se você fosse capaz de colocar tudo em prática que você sabe? Tem muita coisa que você sabe, mas você não consegue botar em prática. Eu estou cansado de ver vários amigos meus que fazem cursos e mais cursos e não colocam em prática. Sério, o cara vai aprendendo, lê mais livros, faz mais cursos, mas não coloca em prática. Por medo. E haja medo, medo de errar, medo de parecer ridículo, medo de ser julgado, medo de perder tempo, medo de não conseguir fazer dar certo, medo de dar certo. E isso vai travando demais o seu sucesso profissional. Isso é uma grande trava no seu sucesso profissional, nos seus relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, em 4 níveis. Relacionamento em casa, pai, mãe, irmãos, família. Relacionamento com os amigos que você já tem. A sua vida poderia ser outra se você aprendesse a dominar os seus medos para se relacionar com as pessoas que você já conhece. Relacionamento com as pessoas que você pode fazer amigo. Você poderia ser o melhor fazedor de amigos, se relacionar melhor com as pessoas, se conectar com pessoas que podem fazer toda a diferença no seu sucesso profissional. E, por fim, relacionamento afetivo. O medo, isso trava tudo, 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 tudo. E ainda vai guiando as suas escolhas. Você não faz as escolhas baseadas no seu desejo, mas pelo medo de errar, pelo medo de ser julgado. Aqui é concorrido demais, eu não vou fazer isso aqui porque eu tentei uma vez e deu errado. Eu tenho medo, é difícil. Vai demorar. E aí a gente faz escolhas baseadas no que é mais fácil, sabe? Tem gente que quer vender e tem medo de vender e não vende. Tem gente que quer aprender um idioma, tem medo de aprender e principalmente medo de falar. Quantas pessoas não fazem um curso completo de inglês e chegam no final da jornada
The book's on the table, motherfucker, ele não consegue falar. Tudo isso eu aprendi baseado nos meus 20 anos de experiência, superando vários medos meus. Eu matei todos os meus medos com uma estratégia que me ajudou a deixar de ser burro e me permitiu escrever 4 livros. Eu era burro, sério, era difícil demais de aprender, mas tudo era ansiedade, era o medo, era o medo. E eu escrevi esse livro aí, o livro Imunidade Emocional. Um manual para você dominar e zerar seus medos. Você vai ver na prática como é que funciona isso agora. Tá? O medo ele pode ser programado na sua mente. O medo ele é como se fosse um código que fala assim, ó, cuidado, perigo, ameaça. Ele é instalado, é um programa instalado na sua mente, mas a boa notícia é que você tem como reprogramar. E eu consegui reprogramar os meus medos usando a imunidade emocional. E você vai ver como é que funciona isso agora, tá? Eu vou mostrar aqui um simulador tridimensional para você, como que o medo começou na tua vida e como que você vai tirar ele, tá bom? Fica aqui comigo. E aí o que acontece? Quando algo dá errado na nossa vida, na nossa história, tá? Talvez foi na infância, na adolescência, na vida adulta. Algo deu errado. E aí, talvez alguém te julgou. Às vezes algo deu certo. Vamos, digamos, você fez uma coisa muito boa. E aí todo mundo olhou para você e falou: "Oh, você fez uma coisa incrível". Aí você coloca na cabeça: "Agora eu tenho que fazer coisas incríveis sempre. Eu não posso errar". Em algum momento instalou na sua cabeça o programinha do "eu não posso errar". Eu não tenho mais idade para perder tempo. Muita gente fala isso para mim. E aí você foi julgado, positivamente ou negativamente, tá? E você se julgou. Quando alguém te julga, a gente se julga. Imagina que um monte de gente te vaia, você acaba se sentindo mal, triste, sabe? Isso gera uma frustração. Essa frustração é um momento de dor na sua história e aí, programa na mente. Fuja disso. É como um cachorro que corre atrás de você e te morde. Essa dor vai fazer com que tenha uma programação. Toda vez que você olhar para um cachorro, você vai dar um passo para trás. Algumas pessoas olham para um cachorrinho e falam: "Ah, que coisa mais linda". Tem gente que olha para o cachorro e fala: "Pô, medo". A programação. E é límbico, isso é animal, sabe? Isso é uma coisa instalada que você nem controla. O medo te domina, se você não domina o medo. Então, quando você está lá com esse item 7, que é o medo chegou na sua vida por conta dessa programação que foi gerada por causa de uma dor, isso gera uma trava na tua vida. E quanto mais você trava, mais é frustrante. Perceba, quanto mais você procrastina e perde tempo, como você se sente? Culpa. E quanto mais você se culpa, menos você age. E quanto menos você age, mais você se culpa. E é essa trava que te impede de enfrentar desafios, como, por exemplo, quando eu fui enfrentar o programa Os Incríveis no National Geographic, o programa na Ana Maria Braga. Imagina, eu estava em rede nacional e eu errei em uma das provas dela. O programa do Roberto Justus, que foi incrível também. Então, nesse momento, o medo de ser julgado, ele... Como é que eu reprogramo? Eu vou te mostrar agora como que eu reprogramo o medo de ser julgado, tá? E eu vou pegar aqui o meu simulador tridimensional e percebe o seguinte: você tem aqui, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: "Olha, Felipe, eu não sei se eu empreendo, se eu faço concurso público, ou se eu corro atrás de um emprego. E eu tenho medo", tá aqui, você. Só que o medo tá aqui, ó, atrás. Você não consegue ver ele não. O que você vai visualizar é algo chamado procrastinação. É a coisa mais comum do mundo, tá? Ou falta de foco, procrastinação. Ou você nem tenta, desânimo mesmo, sabe? Você fala assim: "Ai, meu Deus, não vou nem tentar isso aqui". Você vê a procrastinação grandona aqui, tá? Mas você não vê o medo. Você foi acostumado a engolir o medo e não olhar para ele. Então, todo medo, todo e qualquer medo, ele tem uma origem para trás. Existe uma forma de você dominar o medo, e aí é onde entram os modelos. Deixa eu pegar aqui o mouse. Os modelos da imunidade emocional. Aqui, ó. Aqui são os meus modelos. Cada pessoa tem os seus modelos. É essa galera aqui que vai para a guerra comigo e destrói todos os medos. Só que você destruir o medo é você destruir o fogo. Tem o gás que alimenta o medo. Todo medo que você tem hoje, todo e qualquer medo, ele foi programado no passado, especialmente quando você conviveu com seus pais. Então, se você recebeu a cobrança excessiva, você passa a se cobrar de forma excessiva. Se você recebeu a expectativa excessiva, você também passa a se cobrar de forma excessiva para não frustrar essas expectativas. E cada trauma do passado vai fortalecendo os medos do futuro. Então, se você quer viver uma vida 100% livre de medo, você vai precisar entender a procrastinação. Ou o que está acontecendo na tua vida aqui de comportamento, porque o comportamento é só uma consequência. Depois a gente vai mapear os medos, e aí você vai entender os seus medos, porque quanto maior o trauma, maior o medo.
Quanto maior a dor do passado, maior o medo. E aí você vai precisar transformar esse trauma e ressignificar ele aqui, ó, num diamante. A gente substitui. Já com o método da imunidade emocional, você consegue, entre boas aspas, perdoar o que aconteceu no passado, aprender com o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado não dói mais. Você lembra sem doer. Você consegue se lembrar do trauma sem doer. Não dói mais. Está aqui. Está no passado. E, melhor, você cresce com isso. Isso vira um diamante. Então, o que antes era medo, na hora que você supera, vira um ativo para você. Você fica mais forte porque você dominou esse medo e isso vira um diamante. A sua autoconfiança vai ser muito maior. Então, quanto mais trauma para o passado e você ressignifica, mais autoconfiante você consegue, você pode ser, se você aprender a eliminar a procrastinação. E sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa altamente realizadora, que faz a vida andar, que faz a vida acontecer. Então, o segredo está aqui. Na hora que você ressignifica o trauma, que é tão instalado com tanto poder, porque isso nasce na nossa infância e adolescência, com pai e mãe. Por isso que é tão difícil fazer com que a gente aprenda a errar sem se julgar, aprenda a errar entendendo que a gente não precisa ser perfeito, aprenda a errar com 5 recursos que estão aqui da imunidade emocional, com fé, com paciência, com paz de espírito, aqui a paz de espírito, com autovalorização, com a gentileza de você falar, poxa, eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E aí os seus erros, eles não têm mais, o erro não tem mais o trauma como uma programação. Você vai começar a crescer com os seus erros. Você vai aprender com os seus erros. Você vai conseguir evoluir cada vez mais, agir cada vez mais e ter resultados cada vez melhores. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa os comentários aqui abaixo. E se você precisar de ajuda para resolver essa história, tem um livro aí incrível que eu escrevi, que é o Imunidade Emocional. Tá nesse link aí, imunidadeemocional.com.br/livro. Beijo no coração. Valeu.